Bueno, muy buenas a ¿Ya? todos. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en otro taller más. Es el segundo de esta noche y es acerca de Fale Bonito, nuestros cursos de portugués. Y les comentaba antes de iniciar la grabación que yo recomiendo este curso de dos maneras. ¿Okay? Si usted ya sabe inglés y quiere estudiar un tercer idioma, que nos brinda mucho trabajo y parte de lo que vamos a hacer hoy al final es buscar trabajo en portugués rápidamente, ¿ok? O si realmente usted decide, mira, no es que a mí el inglés me cuesta demasiado, pero necesito trabajo, estudie portugués. Portugués es muy fácil para nosotros que hablamos español, es muy similar en algunas cosas y entonces va a ser más fácil para usted aprender portugués y en tan solo 8 meses ya va a poder usted estar hablando bonito. Inclusive en menos, ¿verdad, profesora Diana? A veces ya hemos tenido gente que a los 6 meses ya se nos va a trabajar a Amazon o a otros lugares, pero bueno, la idea de nosotros es que en 8 meses usted saque ese portugués y esté hablando bonito. Está con nosotros la profesora Daiane. Profesora, ¿dónde está usted en este momento? Cuénteme. Este momento estoy en Brasil con mucho frío. El invierno aquí. Ah, está en invierno, muy bien. Bueno, los dejo, entonces, y tiene un público para usted, profesora, que quieren saber cuáles son las primeras palabras en portugués. Entonces, un tip, gente, pueden habilitarse en este momento el micrófono. Como somos muchas personas y usualmente una clase de portugués no somos tantísimos, ¿verdad? Les voy a pedir que se lo habiliten, participen y luego vuelvan a colocar el micrófono en mute para evitar el sonido ambiental. Entonces, porque sí van a hablar en esta clase muchísimo. Los dejo con la profesora Diane. Ok, muchas gracias, Josué. Buenas noches, bienvenido a todos. Primeramente, perdón por mi español, que es de terror, pero se entiende. Ok, voy a compartir aquí algo con ustedes. Y por favor, me pregunte lo que quieran, porque ahí estoy para aclarar dudas y, bueno, y pasar un poquito para ustedes de la importancia que es portugués en Costa Rica, del aprendizaje, de la metodología y todo esto. Y me pregunten todo lo que quieran y no tengan vergüenza, por favor. Y ahí ya vieron que soy nativa, ¿verdad? Entonces, aqui les apresento um pouquinho do programa de UVLA de Fale Bonito. Este chama o programa de português em UVLA. Fale Bonito. O que hacemos com o programa? La metodologia. La metodologia del português em UVLA são de 8 meses o curso, pero profe, 8 meses é muito pouco. Não, não é pouco. Estamos falando de um idioma que é romântico. Y entonces se pone mucho más fácil, pero fácil, entre comillas, porque hay la necesidad de estudiar, porque si no ustedes van a hablar como yo hablo el español. Nunca he estudiado el español, por eso yo hablo así. Imagínate ustedes, si tuviera estudiado, sería 1000 veces mejor, ¿verdad? Mientras creo que voy a ponerme en una clase de español y para mejorar más. Y entonces, seriam como 8 meses, são 2 quatrimestres. O primeiro quatri seria como básico e o segundo quatri seria como intermédio avançado. Com 6 meses, ustedes já vão estar falando bem, créame, bem. ¿Por quê? Temos um idioma muito similar, ¿verdad? Lo que cuesta más aprender el portugués sería la fonética, que ustedes no conocen y es totalmente distinta del español. La gramática en portugués está mucho más fácil que el español, es un idioma de lógica, ¿verdad? Entonces, español es demasiado difícil. Tiene mucho más conjugaciones, más vocabularios y, o sea, português está como mais sencillo. E então, aí vem a coisa mais fácil para aprender. Lo que primeiro ensinamos, como pronunciar as palavras, como se ustedes foram chiquitos, pequenitos, que estão aprendendo a escuchar e hablar.
Y cuando uno conoce las palabras, conoce los sonidos, se pone más fácil para hablar. Lo que pasa con otros idiomas que aprendemos, que a veces aprendemos muy bien la gramática, pero nos ponemos como con un poquito de vergüenza, porque no sé hablar bien, no sé cómo pronunciar, me enredo y todo esto. No, entonces, como idioma romántico está mucho más fácil para aprender, ¿verdad? Porque ahí somos hermanos. La necesidad de aprender la fonética primeramente es el enfoque de este curso. Entonces hay chiquitos hablando y escuchando, aprendiendo, y ahí nos metemos en la gramática, conjugaciones y vocabularios, ya sabe el portugués. Entonces, un montón de alumnos llega para mí como, profe, necesito para el académico, necesito para el campo laboral. Las clases son iguales para los dos y funcionan para los dos. Tengo alunos que, profe, ayúdeme a hacer un ensayo para una beca en Brasil y todavía no sé portugués, pero es para 6 meses, 8 meses. Ok, vamos a hacer los ensayos, te ayudo y todo más, y vamos a aprender portugués para que usted pueda estudiar bien aqui em Brasil. Você passa muito de isto também. E para o campo laboral, muita gente para call center, para viagens, para trabalhos mais específicos, principalmente em recursos humanos e engenharia. Há muita gente que necessita, ocupa falar o português para este campo, que são os dois campos que vejo que buscam mais pessoas em Costa Rica, que hablam português. Entonces, y claro, a tecnologia, ¿verdad? Hay muchas empresas aí que prestam serviços para o Brasil, e aqui em Brasil a gente não habla el espanhol. Aí a necessidade de falar português, para que vejam. Eu quero perguntas. Alguém tem perguntas aí? Alex, Denis, Lindsay, Oi, boa Júlio. noite. Boa noite. Quem está falando? Bem, meu nome é Juliano. Ah, ok. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Quero saber quanto preciso aprender bem o português, porque eu sei falar, mas falar com outra pessoa, para mim é muito difícil. Me cuesta entender a outra pessoa, ¿verdad? Um pouquinho. Bueno, aí le explico. Usted não está acostumbrado com os sonidos de las palavras. É assim? E então, por isso que iniciamos primeiramente com a fonética. Minha avó é brasileira. Ela mora no Rio de Janeiro, mas eu não consigo entender ela, porque o carioca fala muito diferente. Bueno, eu vou explicar isso também, porque em realidade teremos muitos acentos aqui e você vai entender os motivos, e entendendo a fonética, como se pronuncia e como se escuta, quando outra pessoa falar de qualquer parte do Brasil, vocês vão entender muito bem. Por isso que esse é o enfoque do curso. É diferente do inglês, por quê? Em Costa Rica está muito mais fácil praticar o inglês. Há muitas pessoas que falam, e há montão de gringos, e há mais possibilidades de aprender, e está muito mais cercano a estados também. E então, tem esta facilidade por la prática. Mientras aqui, quantas pessoas conhecem um brasileiro em Costa Rica? O que pode praticar o português em Costa Rica? É um pouquinho mais difícil. Então, aí está a necessidade de fazer este trabalho de neurolinguística e do conhecimento de los sonidos para não ter este problema que tem você, que não pode entender o que outro habla,
¿entiende? Entonces, este es el enfoque del curso, que uno sí se puede entender lo que otra persona está hablando y se puede comunicar tranquilamente. Y, pero el poquito que usted me habló, habla bien, habla muy bien. Muito obrigado. É que Así que, eu preciso, não, eu pratico um pouquinho com um app que se chama, eu acho que é Duolingo, não? Duolingo. É, Ah, sí, sí, Duolingo es bueno. Duolingo es bueno para practicar, pero no saca dudas. não saca dúvida. Y usted se pone como solito. Pero yo indico como práctica. Yo indico como práctica y también paso un montón de prácticas para los alumnos y también unos chats interesantes para hablar con otras personas, para siempre estar como escuchando y hablando y se actualizando también con los vocabularios y todo más. Entonces, ahí hay todo un trabajo. Voy a pasar aquí para que, bueno, para que ustedes entendan algo. Okay. Este é o mapa de Brasil. Eu quero explicar uma coisa importante para vocês, antes de começar com nossa pequena metodologia, para que sintam que sim, que se pode lograr e aprender muito rápido. O curso também ensinamos um pouquinho da cultura, de lo que é Brasil e tudo mais. E por que, prof, vamos aprender o português de Brasil e não de Portugal? Vea, por uma questão geográfica, América Latina, se você estiver em Europa, basicamente iria aprender português de Portugal, por uma questão laboral e de estudos e tudo mais. Pero Costa Rica, a maioria das empresas, 9%, presta serviços a Brasil e pouquito a Portugal ou outros países que falam português. Mientras são 11 países, não solamente Brasil e Portugal, temos como 11 países que falam português, ¿verdad? Então, por uma questão econômica e de necessidade, temos que aprender português de Brasil, e quando vocês já estão cômodos com o idioma, tranquilamente também podem falar com português de Portugal ou de outro país luso-parlante, ou seja, que habla português, ¿verdad? Solamente Brasil que tem um acento distinto, que não é parecido com o Portugal e os outros países, porque somos um país de imigração, e então criamos nosso acento português que é distinto. Os outros países que falam português permanecem com o português de Portugal, porque não há uma imigração tão forte. Generalmente são países de África ou islas, ¿verdad? Então, este é o mapa de Brasil. Somos um país muito grande, com 26 estados e um distrito federal, que é a capital, Brasília. Muita gente crê que é Rio de Janeiro, mas não, é Brasília. Somos um país grandíssimo. Pensem em Estados Unidos, ok? Pero não somos tão grandes como Estados Unidos, pero somos o quinto país mais grande do mundo, do planeta. Então, aqui está todo meu país. Todo isto aqui é mar, a costa, ¿verdad? E aqui temos algo de fronteiras, pero não temos acesso tão forte com os países de fronteira. Solamente estas partes aqui bem pequenitas que têm como um contato com os países que falam espanhol. E de aqui para allá, solamente português. E o mar, as costas aqui. Então, não temos um contato direto com os países que falam espanhol. E Brasil é muito cerrado com o idioma. Ah, profe, pero eu hablo espanhol, hablo inglês, vou viajar, vacacionar a Brasil. E bueno, vou llevar porque eu hablo inglês. Aqui nadie habla inglês. Brasileiros não falam
el inglés. Entonces, ahí hay una otra necesidad, porque mucha gente de un montón de empresas aí de las zonas francas ou outros lados aí de Costa Rica ou Centroamérica, busca estudar o português para trabalhar com o Brasil, porque a gente não habla inglês. E se habla muito mal. De verdade. Somos muito cerrados com o idioma. Le explico. Somos um país industrializado, de indústrias, tecnologia e tudo mais. Consumimos o que produzimos, ok? Então, não necessitamos tanto de intercâmbios e de fazer como importações. A cambio, Costa Rica é um país chiquito, que é do tamanho deste lugar aqui, Ceará. Este estado que se chama Ceará seria Costa Rica. ¿Ok? Para que entenda a dimensão deste país, temos todo acá, todo o que vocês imaginam, de tecnologia, de comida, de saúde, de todo. Então, mas exportamos que importamos. Estas são nossas relações comerciais e outras relações comerciais, o que temos são mais de Cisco, de tecnologia, engenharia, recursos humanos, serviços. Por isso que Costa Rica tem este campo laboral com o Brasil, ok? É um campo de serviços. Bueno, Costa Rica é um país de serviços, então ocupa idiomas. Brasil não. Um engenheiro aqui não necessita inglês ou outro idioma para ter um bom trabalho de engenheiro. Okay? Em Brasil é diferente. Então, aqui não ocupamos tanto os idiomas. Não sei se vocês entendem isto. Está um pouco feio, sim. Está um pouco... Eu entendo, mas eu não tenho CPF para trabalhar no Brasil. Ok, eu vou explicar isso também. Para que entendam acá, é isto. Por isso que não falamos o espanhol e por isso a necessidade que vocês ou a gente que trabalha com o Brasil hablam o português, verdade? Porque é um país muito cerrado com seu idioma e com outros países, ou seja, português e já. Bueno, temos um montão de imigrações aqui, pero é diferente, não é uma imigração gringa. Aqui vocês podem encontrar muita gente que habla alemão, japonês, árabe, ok? Pero italiano, um montão. Pero não em inglês e não em espanhol. São outras imigrações. Então, são estes outros idiomas que é mais comum encontrar em Brasil, as imigrações. Então, é distinto. Aí, esta é a importância. Aqui é solamente para que entenda a dimensão de que é Brasil. Entende? Então, cada estado de Brasil, aqui, representado por um país, para que sepa a dimensão. Aí, Amazônia, Mongólia, Venezuela, seria Mato Grosso do Sul. Eu sou de São Paulo. São Paulo tem o tamanho da Inglaterra. Por isso é que eu entendo melhor, porque você é paulista. Sim, porque se hablamos um pouco mais neutral, verdade? É. Sim, porque em São Paulo, aqui esta região, é onde está a parte executiva de Brasil, onde estão as oficinas executivas de todo o Brasil e do mundo. Todo o mundo que tem empresas em Brasil, ok? As oficinas se quedam acá, ok? Então, São Paulo é a parte executiva de Brasil. Esta região aqui é a conhecida Amazônia, é um estado que tem a floresta aí, que toda a gente escuta falar, e Rio de Janeiro tem o tamanho de Dinamarca, aqui está, é chiquito, tem o tamanho de Costa Rica, Rio de Janeiro, e uma população
del tamaño de Costa Rica, como 5 millones de personas. Es por eso la necesidad de portugués. ¿Alguna pregunta aquí en esta parte o está claro? Es una curiosidad, un poco de cultura para ustedes, entender un poco. Sí, Juliana. Não, acho que estou bem. Ok, perfecto. Eso es solamente para que entienda porque, bueno, yo vivo en Costa Rica también, pero estoy en Brasil ahora. Y yo sé que mucha gente no entiende la dimensión que es Brasil. Y son esas curiosidades que me surgen siempre, ¿verdad? Entonces, aquí vamos. Para que entienda un poco la metodología. A ver si algo me preguntou. Começamos com o alfabeto. Sempre. Os sonidos do alfabeto. Ai, profe, já não somos chiquitos. Pero sí, vão ser mis bebês ou bebês de outro profe. E aparte somos nativos, por quê? Ustedes não têm com quem praticar. Ok? Então, isto facilita mais para que ustedes aprendam. Ok? E sempre estamos em contato. Sempre. Bueno, tem uma pergunta aqui. Ok. Alguém quer falar o alfabeto? Alguém que está aí cadeadito? Denis, Lindsay, alguém quer? Michele. Recuerden que pueden habilitarse el micrófono en cualquier momento para participar. Entonces, ¿Sí? simplemente se habilitan el micrófono porque esta es la parte de Fale Bonito. Sí. Alguém gostaria de participar aqui comigo para ajudar-me? Não há que ter vergonha, vea. Eu não tenho vergonha. Não? Então, vocês podem ajudar-me. Oh, Michelle, usted pode falar. Michelle dijo que não sabe nada de português. Não importa. No sé nada de portugués. Ok, vou ensinar algo para ti agora. Okay. Vea, como é usted que seria o alfabeto em português? Pode dizer o espanhol. Muy rápidamente. A, B, C. A, B, C, D, E, F. G. Diga el español. Ok, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Muy bien. Ahora repita conmigo. A, B, B, C, C, D, D, E, F. F. G. ¿Cómo? G. G. H. H. I. J. K. K. L. L. M. L. N. N. O. P. P. Q. Q. R. No te preocupes. S. S. T. T. U. V. V. W. X. C. Y. Z. Z. Bueno, para quien no sabe nada, repetiu muito bem. Vea, primeiro começamos o curso com o alfabeto. É o mais importante. Aprender um idioma é necessário entender a base. Se vocês não entendem a base, mais adelante vai ser mais difícil para falar, principalmente, e compreender. É como uma fórmula matemática. Se derramos a metade da fórmula, é difícil chegar a um resultado, verdade? Então, ok, David,
Sí, no, se puede, David. Intente y avísame si puede activar. Entonces, así, en las clases online, Noté. yo voy y logró. En las clases online, ¿qué hago? Hola, yo Voy quiero alumno. participar. Sí, diga, pregunte. Yo quiero participar. Sí, la verdad que yo no sé nada de portugués. Conocí un amigo de Brasil, Ajá. se llama Madison, y pues me gustó el idioma brasileño porque es un idioma bien dinámico. Exatamente. Dinâmico e muito de lógica. Muito Sí. fácil. Então, Entonces yo me puse a practicar con él y me gustó mucho y este curso pues espero nos ayude. Mi pregunta era si hay algún link que nos pueda compartir para nosotros practicar. para que vocês pratiquem o português. Sí, Sí, tengo. Sí, ya les paso. ok, está bien. Entonces, aquí es así. Primero, el alfabeto, que es la base, la nuestra forma, ¿verdad? Voy a hablar rapidito de cómo es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O sea, la diferencia de los sonidos que en portugués utilizamos un poco de la gutural, ¿verdad? R, esta cosita así, y un poco nasal, ¿verdad? Hablamos un poco nasalado y nada más que eso. Eso es práctica. Entonces voy alumno por alumno en las clases con el alfabeto para que salga el primer día perfecto. E o primeiro dia todos vão sair com o alfabeto. Todos, créame. Todos já, não vão a preocupar mais com isto. Porque é o mais sencillo. Quando vocês entendem que essas letras são diferentes do sonido do espanhol e se acostumbram, aí temos com as sílabas, ¿verdad? Como chiquitos. Salimos do alfabeto e aí vamos com as sílabas. Aqui não estão todas, é solamente para que entendam algo. E aí vamos com da, ou seja, ba, be, bi, bo, bu. Igual que o espanhol. Ai, profe, parece igual. Sim, há algumas distintas. Da, de, de, do, do. Já temos uma distinta aí. Ga, ge, gi, go, gu. Profe, não é re, ri, não. G, gi. A, E, I, O, U. La H em português não tem o sonido. Então, é o mesmo que A, E, I, O, U. La J, ra, re, ri, ru, ru, não. Já, je, ji, jo, ju. Ok? Aqui eu pus elas mais distintas. Ra, re, ri, ro, não. Não temos este sonido em português. R, não temos. Ja, je, ji, jo, ju. La gutural. Como se fuera la J. Ja, je, ji, jo, ju. Va, ve, vi, vo, vu. Nada de ba, be, vi, vo, vu. Em português não se pode cambiar la V por la B. Isso é um erro em português gravíssimo, porque se vocês cambiam palavras com V para B, ¿verdad? Ustedes vão dizer coisas distintas. Ou seja, não vai fazer sentido. Então, hay que ter muito cuidado com a V em português. Pero aí vou de sílaba por sílaba. B, C, D, ok? Vamos de sílaba a sílaba. Isto é as 2 semanas de classe. Recordando que as classes são entre semanas, 2 dias entre semana, 2 horas cada classe, ok? Então, e uma vez na semana são 4 horas de classe direto. O intensivo aí.
una vez a la semana. Con 2 semanas, ustedes ya van a estar muy bien con el alfabeto, con las sílabas, ¿verdad? Y ya van a estar reproduciendo palabras y, créame, leyendo textos. Mis alumnos con 3 semanas estão leyendo perfectamente com a fonética correcta. Por quê? Em isto eu sou muito estricta. Não aceito qualquer coisa. Então, sempre estou corrigindo os alunos para pronunciar perfectamente bem, porque com a boa pronúncia é melhor para entender. E mais que em Costa Rica há muita gente que vêm para o português para trabalhar em um call center ou para fazer reuniões por el Skype e tudo mais, e ocupa de quê? Uma boa pronúncia para que a gente entenda. Ok? Então, a fonética é o mais importante em português, para que entendam isto. E a boa pronúncia é melhor. Vocês vão falar bem, a gente vai entender todo o que estão dizendo, e quando conhecem os sonidos das palavras, vocês entendem mais que outras pessoas estão falando com vocês. Ok? E mais uma vez, pido perdão por meu espanhol. Se não entendem o que estou dizendo, por favor, dígame, profe, não estou entendendo, hable novamente, ok? Então, não deixe de perguntar para mim. E não sejam tímidos. Ok? Então, foi David que queria participar da classe. Onde está? David, estás? David, perdão. Pode falar, David. Creo que não está logrando com o microfone. Ok. Alguém quer tentar aqui? Alguém quer tentar aqui comigo? Eu. Julián? Sim. Sim, ok. Julián, repita comigo. Da. De. De. Do. Du. Ga. Ge. Gi. Go. Gu. A, E, I, O, U. Já, Ge, Gi, Jo, Ju. Ha, He, Hi, Ho, Hu. Bem bem. Va, Ve, Vi, Vo, Vu. Bem bem. Vea, estas são as classes. E é uno por uno, claro que tem a interação de todos, pero não creem ustedes que vou quedar calladito aqui só observando. Não. Por quê? Se uno não participa da classe, o que passa é que só vai observar e escuchar. E como hacemos? Como uno... Sim, diga. Não vou conseguir aprender bem. Eu creio que sim. Claro que sim. Yo tengo una pregunta. Pregunte, Alex. Sí, con la Z, la X y la Y, ¿cómo se pronuncia? Ok. Bueno, basicamente essas que estão em colores, ¿verdad? No, con la Y sería solo, ¿verdad? Solamente com a Y? I. La Y pronuncia como I. Por exemplo, em português, la Y é I. Nada mais que isso. Em Costa Rica, este nome seria Yara, ¿verdad? Pero em Yara. Yara. Mi nombre es Daiane, ¿verdad? Pero personas que se llaman así, bueno, en Costa Rica no hay es más así, ¿verdad? Aquí sería Dayana, Dayana, ¿está bien? Y no Dayana, porque la Y tiene el sonido de I. Entonces sería IA, IE,
Ye, yo, you. Por ejemplo, esto sería iose Yo sé. y no yose, ¿ok? Recordando que la Y es una letra extranjera, no es parte de nuestro idioma romántico. Y entonces, básicamente pronunciamos con nombres propios, nombres de empresas, nombres de personas, aí que está mais utilizado, como W também, ¿verdad? W em português tem o sonido de U e de V. Por exemplo, Walter, Walter, ou William, William. Pero aí depende do nome da pessoa e como ele pronuncia. E aí eu também explico coisa por coisa, porque às vezes estão trabalhando e a pessoa, meu nome é Walter, pero vocês já vão saber perguntar, é Walter com V ou Walter com W, ok? Então, estas cositas pequenas, eu les ensino também para saber como sair adelante com essas pequenitas coisas que parecem muito pequenas, mas são muito importantes, principalmente aí para fazer documentos e falar com as pessoas. E então, isto todo eu les ensino, cosita por cosita, porque é a base. Então, aprendendo lo mais sencillo é o que vai sair melhor adelante, ou seja, vai lograr melhor, entendem? Então, a fonética é o principal aí para aprender português, está bem? Alex, você me perguntou outra coisa também, verdade? Solo la parte del link para practicar. Ok. Y las vocales. Bueno, las vocales A, E, I, O, normal. el español. Sí, solamente. Aquí, solamente. Aquí, yo solamente estoy haciendo una pequeña introducción, pero la clase está mucho más completa. Porque hay mucho más cosas. De verdad que es un montón de cosas, pero no es nada asustador. Es como, vamos a practicar bastante, y aluno por aluno, também a interação, é importante que todos participem, e aí vou uno a uno para corrigir, mientras isto, os outros estão escutando, memorizando e se acostumbrando. E quando toca a uno, ou seja, quando chega a vez de uno, já está como rapidito, porque está escutando o outro, e vai para o outro. Não é como aburrido, pero tenho que esperar um a um, não é assim. Mientras você está esperando chegar a sua vez, você está praticando, entende? Quando chega a sua vez, já está memorizado. E aí vamos, ok? Bueno, aí esta parte. E aí temos interação e outras coisas, alguns vídeos, exercícios. Não creio que nadie vai participar, é obrigatório a participação. A vergüenza não existe, tampouco porque nadie estão vendo a ustedes e nadie os conhece. E isso também é uma ventaja, verdade? Porque muitos alunos estão na classe aí tradicional e têm vergüenza. Aí estão os companheiros e quando toca um, se põe com vergüenza porque um não sabe mais, o outro sabe. Não, todos por igual. Entonces, una pregunta. Ajá. ¿Ese material no lo va a compartir? Sí, es un material, este material usado, este material usado, el curso tarda 8 meses para que me preguntaran. Este material se comparte. Aquí hacemos la clase, ok? Y ahí va la grabación de la clase y el material. Aí vai estar para que pratiquem na casa e tudo mais. Eu sempre digo, busquem participar da classe. Sim,
Porque uno que sempre frequenta a classe, mesmo que, ai, profe, não puedo falar, estou mal de la garganta, busquem participar da classe, porque se tem dúvidas, podem escrever. Eu tenho alunos que estão manejando, regressando do trabalho, e estão escutando a classe, e às vezes, eu tenho uma pergunta. Ou seja, aí estão participando também, e porque aí você pode aclarar dúvidas. Ok? Então, ok, aqui me estão perguntando coisas. Com gosto. E então, eu sempre les indico, não perdam a fórmula. E se perde um dia de classe, ou dois, ou por viagem, ou o que seja, vocês podem ver a classe, a gravação, não deixe para ver depois. Sempre veja já quando pueda, porque senão depois vai derrando. Não hagam isto, sempre veja, e se tem dúvidas, escreva em meu correio, ou então envie um WhatsApp, ok? Sempre vou estar disponível para aclarar dúvidas, sempre. E eu sempre digo, não tenham vergonha, para nada. O importante é que aprendam, ok? Então, basicamente é isto. Salimos do alfabeto, que como eu lhes dije ahorita, que vou ensinar um montão de cositas importantes aí ao meio, e vocês vão acostumar, e aí passamos para as sílabas, como decimos, letra por letra, ok? Sílaba por sílaba, para ir acostumbrando ao ouvido e como se pronuncia, e aí logramos a chegar nas palavras e gêneros, ok? Por que gêneros, profe? Aí uma coisa, em português, há muitas palavras que cambiam os gêneros. Em espanhol, algo pode ser feminino, em português, masculino. Este é o enredo. Não sei se vocês estão ponendo a atenção como estou falando em espanhol, que me enredo bastante, a vezes com os gêneros. Recordando que eu nunca he estudado el espanhol. Sí, Alex. Así se escribe palabras. ¿Cómo? Palabras. Palavras. Palabras. ¿Ves? Es muy similar, pero similar no es igual. Também pode ser muito distinto. Há muitas coisas similares que não têm nada a ver com o sentido, entende? Algo similar em espanhol, Palabras. a mesma palavra em português, pero Sí. com contextos e sentidos diferentes. Ok? Então, aí hay que acostumbrar e entender que é todo diferente, pero é só entender e já. Palavras, palavras. Isto também vou a explicar a ustedes en las partes de las letras, las consonantales, como que se pronuncia y todo más, así que no les preocupen. Sé que el nivel depende mucho de cada persona, pero ¿cuál es el nivel promedio que una persona tiene? Ok. Bueno, David, hay alumnos que con 6 meses estão hablando muy bien, pero esto también depende de cada uno. Es un trabajo en equipo. Eu vou estar para dar as classes. Outra profe vai estar para dar as classes, ok? Vamos estar para aclarar dúvidas e passar toda a informação e todo o que vocês necessitam. Pero também é um trabalho em equipo. Ou seja, se vocês vão em las classes e também se propõem 3 minutos por dia fazer os exercícios que eu les pido que hagam. Eu não estou dizendo de estar como fazendo um montão de tarefa, não, nada aburrido, nada assim. Eu generalmente o que hago, 3 minutos por dia para que leia um artículo. Eu les pergunto o que comeram hoje e vocês me escrevem, ok? Porque isto é como ter um pouco de contato diário com o idioma. Eu sei que a maioria trabalha ou não tem tempo, ¿verdad? Pero temos 3 minutos. 3 minutos é necessário por dia.
não ocupamos 50 minutos ou não. Se tem, melhor, para ver uma película, escuchar música ajuda, pero a leitura é importante também, principalmente a parte gramatical. 3 minutos de leitura por el dia, isto é o que mais ajuda para a parte de la gramática e de vocabulário. Ok? Ok. E o nível sale como intermédio avançado, pero depende muito do aluno. O aluno vai saber falar muito bem, ler muito bem, claramente, escrever, ¿verdad? Pero lo que vão ocupar depois são vocabulários. E isso depende de uno. Aqui vou ensinar a estrutura e como ele estudar o português, os sonidos de las palavras, para que logrem salir adelante. E depois vocês vão buscar que vocabulário e as práticas, que aí também vou passar coisas para que vocês possam praticar, como chats e coisas assim, tá? Hoje estou aqui para que falem comigo também, porque a maioria dos alunos, mesmo que finalizamos as classes, continuamos falando. Então, alguém tem alguma pergunta? Eu. Sí. El portugués tiene los mismos niveles que el mismo inglés en categorías. Sí, tenemos el marco europeo también. Tenemos el marco europeo, pero es diferente el tiempo de aprendizaje. ¿Ok? Este curso lleva 8 meses. Los alumnos logran hablar con 6 meses, estão muito bem, entende? Então, com 8 meses, estão melhor. Com 1 ano, os alunos que seguem, principalmente quando saem os 6 meses, mais ou menos 7 meses, já vão para um campo laboral, listo. Estão com o inglês. A melhor prática também é laborar com o idioma. Obrigado. De nada. Há muitos alunos que com 6 meses, 5 meses, já se metem em um trabalho com o português e aprendem muito mais rápido, porque todos os dias aí estão em contato, verdade? Então, e logram. É muito fácil. É uma questão de costume. E sabe algo interessante? Como a maioria da gente não sabe nada de português, nada, nem como habla, nem os sonidos, nada, se põe mais fácil de aprender, porque não tem dicções, ok? Não tem como não sabem nada, a primeira vez que escuta, e a primeira vez que se propõe a falar, se põe muito mais fácil. Então, porque aí não são adictos com os sonidos e não se enredam tanto. Então, se põe muito mais fácil. Ok? E aí vamos, algumas palavritas aí, e com gêneros distintos. Eu tenho a manha de falar la árbol, porque a vezes me ouvido que árbol em espanhol é masculino. E árvore, que seria árbol, em português, é feminino. As vogales A e O indica. A indica feminino e O indica masculino. Ok? A, feminino, O, masculino. Está bem? O que seria el, seria O, e lá seria A. Ok? Pero aqui estamos vendo palavras com gêneros diferentes. Alguém quer pronunciar comigo? Ok, sí, yo. Okay, quem falou primeiro? Alex? Ok. Sí, sí, Então, tú. aqui seria el árbol, verdade? A Ajá. árvore. A árvore. A árbore. Recordando que eu dije arriba que a V nunca se pode cambiar por la B. Então, va, ve, vi, vo, vu. Árvore. Árbore.
¿Ves? La importancia del alfabeto y de las sílabas. Aí, este ponto que quero chegar a ustedes. Quando chegamos aqui, em este ponto, ustedes já sabem falar sem minha ajuda. É verdade. Isto é o primeiro mês, já vou estar leyendo tranquilamente e falando. E aprendendo as estruturas gramaticales, já falando, e as conjugações também, que trabalhamos bastante isto. Muito bem. A árvore, o cárcel, o cárcel. O cárcel. Ok. A importância da fonética, outra cosita aqui. Em português, não temos este sonido. El. La L, em final das palavras, em português, se pronuncia como se fuera U. Ou seja, isto seria cárcel. Cárcel. Ou seja, esses tips que vamos aprender com os alfabetos e com as sílabas, que nos vai dar a possibilidade de pronunciar bem e entender bem o que a gente está falando. E tudo isso, ok? Ok, Alan, já vamos a chegar aí a esta palavra. Exatamente, aí uma palavra equivocada aqui, o Alan me corrigiu. Muitas graças, vamos chegar a isso. Então, palavras com o final L, ok? Cárcel. U, ok? Porque a L se pronuncia como uma U. Não temos este sonido L em português. El olor, a cor, Alex. A cor. Muito bem. El desordem, a desordem, A desordem. Muito bem. La M, no final das palavras, se pronuncia como se fosse uma N. A desordem. A desordem. Perfeita pronúncia, perfeita. Se alguém mais quer tentar, por favor, avisa-me, ok? El viaje, a viagem, A viagem. Muito bem, muito bem. El dolor, a dor, A dor. Perfeito. Vea, el dolor masculino, a dor feminino. Isto vocês vão acostumar com a prática, pouco a pouco, mientras vamos falando e tudo mais, uno se acostuma, ok? La protesta ou protesto? O protesto. Muito bem. La sonrisa ou sorriso? O sorriso. Sorriso. Muito bem. Doble R, em português, se pronuncia como roupa. Sorriso. Aham. Aí, eu vou explicar a vocês quando vamos a estar em alfabeto e depois com as consonantales, com as consonantes. Então, isto vocês vão aprender. El origen, a origem. Perdão que origem em português é com M em el final. Aqui está equivocado. Origem. Perfeito, origem. É com N, sim. Exatamente. Alguém mais quer tentar? Por favor, cedo el lugar. Como? Que bonito. Não querem tentar? Eu? Quem? Eu, Juliandre. Ok, Juliana, vamos lá. El puente, a ponte. A ponte. Muito bem. Escutaram o que eu lhes disse? A ponte. Ok. Palavras com T em português, quando finalizamos com TE, pronunciamos como se fuera TI. Ok? Pero este TI para nós seria como chi. Ok? Ponte.
a ponte. Entonces, ¿ves la importancia de aprender la pronuncia y los sonidos? Uhum. La sal o sal. Recuerda que yo les dije que L, el final de las palabras, se pronuncia como si fuera U. Entonces, sal, sal. Diga, Julián. O sal. Muy bien. No se escribe así, ok? Solo se pronuncia. El coraje, a coragem. A coragem. A coragem. Muito bem. Recorda quando eu lhes dije ga, ge, gi, go, gu? Hã? Vea. Coragem. Ga, ge, gi, go, gu. Ok? Essa é a importância? Uhum. E claro que cada vez que vamos em las sílabas, eu também pongo las montón de palavras aí para que pratique, para que não pierda, ok? Pero en el momento que estamos en las sílabas, como yo les dije, las clases son mucho más complejas y completas, ¿verdad? Aquí es solamente una introducción para que entiendan cómo funciona la metodología, ¿está bien? La nariz o nariz, vea, es igual. O nariz. Muy bien, pero la nariz es masculino en portugués, o nariz. La leche o leite. O leite. Muito bem. O leite. Leite é... Eu he escutado do outros brasileiros que falam disso leite. Também se pode falar, pero isso eu lhes explico também. Se pode falar de las duas formas, pero a maioria dos alunos não quer falar assim. Porque se escuta mais, ok? Então, eu ensino de las duas formas, de lo que mais hablan e de lo que menos hablan. Porque se escuta de lo que mais hablan, não vão entender, ok? Porque leite, realmente se pode falar, pero se ustedes acostumbram a falar leite, que também foneticamente correto, ustedes quando escucharem a gente falando, que é o que vão escutar bastante, vão entender. Compreende isto? Compreende? Uhum. É por uma questão de entendimento. La sangre ou sangue? O sangue. O sangue. Muito bem, muito bem. Bueno, não é difícil, creio eu. Por favor, dúvidas e perguntas. Estou aberta para perguntas. Pergunta-me. Alguma palavra? Algo distinto? Profe, ¿qué es esto? No entiendo. Hasta aquí está muy claro. Tiene ahí una duda. Y chicos y chicas, ¿qué les ha parecido el taller hasta el momento? ¿Les ha gustado? ¿Cómo se sienten esta metodología? No sean tímidos. Súper bien. Ha estado bastante práctico. Y esa es la idea, ¿verdad? La profesora Dayane también nos ha ayudado a diseñar los cursos de Fale Bonito. Hemos visto como, al final de cuentas, nuestra intención es que ustedes puedan, pues, trabajar, ¿verdad? La profesora nos ayuda a crear ese perfil laboral y por eso nosotros pues, lo diseñamos a 8 meses, pero hemos visto el resultado en 6 meses, ¿verdad, profesora? Sí. Y esto es el valor agregado que nosotros queremos brindar. Profesores desde Brasil, que eso nos da pues un plus que nadie más brinda, ¿verdad? Ella se encuentra en Brasil, los profesores son brasileños, algunos sí se encuentran acá, pero siguen siendo profesores elegidos por la profesora Dayane. Y así es como nosotros vamos construyendo el perfil de ustedes. Profesora, no sé si quieres que hablemos un poquito de los dos módulos. Sí, yo voy a explicarles a ellos parte de ahora y solamente para que ellos entiendan, que ustedes entiendan los
acentos que temos distintos em português. Eu he visto que muitos de eles não sabem português e estão como ponendo a atenção para ver se pode lograr com esta pequena introdução, pero eu creio que sim. Chegamos à parte de los acentos, que também temos acentos distintos no espanhol, pero é o mais fácil possível. E os acentos em português nos servem também para a fonética, ou seja, o português genera todo em la fonética, ¿verdad? Não é tantas regras gramaticales, e sim fonéticas, é diferente do espanhol, ok? Claro, temos muitas regras, pero é mais envuelto de la fonética, de la pronuncia. O sea, la tilde, que todos ustedes conocen, ¿verdad? Como eso es una silla, sofá, sofá. Tenemos el acento circunflexo, ¿verdad? Que tiene una pronuncia de E, más abierto, bebé, ¿ok? E. Y aquí sería como A, E. Fonética. La crase, esto sí, não tem como um sonido particular, isso sim é a parte gramatical. Se utiliza em 3 casos muito tranquilamente. Tio, este acento aqui que a gente, ai Deus meu, que é isto? Também é fonética. Este tio tem um sonido de como manzana, maçã, verdade? Perdão que meu teclado está em espanhol. Aqui teria este tio arriba, isto é uma manzana, e o sonido seria maçã, que isto se dá como ok? Então, é muito prático e muito básico também, e quando vocês veem isto 1 ou 2 vezes, já, listo. E o cedilha, que é outro acento também, que é isto, nada mais que tem o sonido de S, coração, ok? Que é coração. Tem o sonido de doble S. É isto, ok? Estes são nossos acentos em português que os alunos chegam com medo e sempre perguntam, profe, este montão de acentos. É isto que eu acabo de dizer, pura fonética. Okay. Julián iria perguntar algo. Não. Está claro isto dos acentos? É um pouco difícil, mas dá para entender. Sim, é muito prático. É isto, é fonética. Sim. Aí uno se acomoda, créame. Nós praticamos bastante. Bueno, as primeiras palavras aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Buenos dias, buenas tardes, buena noite. Então, quando salimos desta parte, já entramos com os textos, ¿verdad? E aí, um montão de textos, vamos fazer leitura, vamos falar, conversações, e chegamos na parte gramatical, que é basicamente mais o final do primeiro quadro, ok? Para o início do segundo quadro. E aí vamos com a parte gramatical, pero este momento, que seria como uns 3 meses depois, vocês já vão estar lendo e sabendo escutar muito bem, já vão entender o idioma, entender o que é diferente do espanhol, já vão estar acostumados e a gramática vão a pegar muito fácil, ok? É como, recuerda, eram mis chiquitos, e os chiquitos agora já sabem ler e escrever, e agora vão aprender a escrever bem, porque já sabem falar e escutar. E no mais, vamos aprender aí a estrutura, mientras estamos aprendendo a falar com a estrutura correta em português, para que não pensem tanto. É isto e já, ok? Quando vocês lerem orações e tudo mais, e vamos praticando, vocês não vão pensar tanto na parte gramatical, assim como no espanhol. Quando falam e quando escrevem, vocês já não pensam, entende? Porque já lo sabem.
Entonces, com este treinamento neurolinguístico, automaticamente ustedes já vão saber a estrutura gramatical, ok? E este momento, chegaremos a um montão de verbos, as conjugações, aí já vamos a saber como nos acomodamos aí com a estrutura e vocabulário. É isto. É sencillo, não é difícil. Aqui são os números, verdade? Pergunta. Ok. Os números aqui, para quem quer saber, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? É muito similar sempre com o espanhol, pero similar não é igual. Então, há que acostumbrar, ok? Dias da semana. Alguém conhecia os dias da semana em português? Sí, Sim? É bem distinto, verdade? Vea, lunes solamente seria... sábado y domingo. Pero eu ensino como não se enredar com isto. Os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. É isto. Pero eu les ensino como não enredar com isto, porque eu sei que de princípio se enredam. Pero é fácil, não é difícil, ok? E aí vamos com dinâmicas também, as classes, verdade? Isso é uma apresentação. Oi, tudo bem? Olá, como estás? Tudo bem, e você? Muito bem, e você? Ok? Então, isto, pela segunda semana de classe, já vão estar falando todas essas pequenitas coisas aí, de saludar, tchau, como está, quero beber, quero comer, pedir as coisas, ok? Mientras os treinamentos que vamos fazer, vamos aprender todas essas coisas juntos e isto vão ser muito pequenos para vocês, ok? E créanme, aprendem muito rápido, porque é muito prático. Perguntas. Eu quero perguntas. Yo tengo una pregunta para usted, profesora. ¿Cómo Sí. se dice perro salchicha en portugués? Ahí lo estoy viendo mi cámara. Que bonito. Cachorro. Salsicha. Salsicha. Cachorro salsicha. Ajá. É a raça dele. Aqui também, cachorro salsicha. E perro caliente, cachorro quente. Cachorro quente. Isso é um perro caliente. Oiga, Berlín. Ai, que cosita. Alguém tem mais perguntas? Não? Einer, Carla, Alan, Julio, Lindsay, Maria, não tem... Recuerda que eu les dije, não há que ter vergüenza porque aqui nadie los ve. Sí. Quería preguntar cómo se dice Alejandro en brasileño. Bueno, se escribe igual, ¿verdad? Porque os nomes, se você chama Alejandro, não vai cambiar, pero a gente aqui vai dizer Alejandro. Okay. Pero Alexandro. Aqui seria o comum. Gracias. Um gosto. E Julián seria Julián. Yo quisiera saber cómo se dice el mío. Ah, ahora sí. ¿Quién está hablando? Carla. Lindsay. Ok, Lindsay. Uy, nosotros iríamos hablar así. Así se escribe, ¿verdad? Con E. Con E no final. Así. E-Y. Lindsay. 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 Así sería. Suena lindo. Obrigada. Muchas gracias, obrigada. Lindsay. Alguém mais? Olha, é Lindsay Fernandes, verdade?
Lindsay Fernandes. Seria assim. Sim, Juliana. Dayan, Juliana. sim, Hã? se eu quiser trabalhar no Brasil, Uhum. eu preciso um CPF. Sim. Como posso conseguir isso? Ok. A pergunta deles é assim, aqui, claro, como todo estrangeiro, ocupa uma cédula. Em Brasil, temos uma cédula, que é a cédula que vocês têm, pero temos documento que se chama CPF, que não há em Costa Rica, que é como uma cédula, pero está hecho en la Policía Federal, aí, que é um registro de cada cidadão que vive aqui. ¿Okay? Nacionales. Y si eres extranjero, tienes que tener este documento para trabajar en Brasil como un residente. Pero, primero la residencia, después el CPF. Si ustedes vienen por una empresa, acá, generalmente la empresa va a generar un CPF para ustedes. ¿Está bien? Pero si ustedes vienen a laborar a Brasil, ustedes tienen que ir a la inmigración e dizer que querem residir aqui, que está estudando e tudo mais, ou meterem um curso, e aí vocês vão ser um CPF. E sendo um CPF, sim, se pode elaborar. A burocracia é menos que em Costa Rica. É muito mais fácil conceder o permiso de laboro em Brasil. Mientras ustedes podem elaborar. Eu tenho doble nacionalidade. Então, você pode elaborar aqui tranquilamente? Então. Aham. E uma coisa diferente, os recursos humanos em Brasil é diferente de Costa Rica. Aqui, vocês um dia forem fazer uma entrevista, é totalmente diferente. Vocês podem quedar em choque. Em las classes, eu também hago como 2 classes a respeito de isso, de dinâmica, e eu les explico e ensino como funciona. Porque há alunos que aplicam para as empresas aqui e fazem entrevista por el Skype. Ok. Uno viajou a Brasil para fazer uma entrevista e não disse nada e se assustou, porque não sabia como funcionava. As entrevistas aqui fazem como dinâmicas, primeiro. Claro que revisam seu currículo e te chamam por seu currículo, verdade? Passam por uma psicóloga, fazem um teste de psicologia aí, não é solamente, você trabalhou em tal lugar, ok, muito bem, ou chama outra empresa para saber como foi como era como empleado e tudo mais. Não, aqui não funciona assim. Aqui... Mas a senhora pode colocar o... Nunca chame uma brasileira de senhora. A professora? Sim. Senhora para berritas. Primeira lição. Senhor e senhora para gente muito berrita. Entendi, tá. Diga. Só pode colocar a gente para trabalhar no Brasil? Sim, claro. Há empresas que buscam pessoas que falam outros idiomas aqui. Por isso, a importância de saber como funcionam os recursos humanos aqui. Tá. Totalmente distinto. São outros... às vezes, tarda como 5 provas para passar em trabalho, dependendo. E se for trabalho muito específico, aí se põe mais difícil. Ou seja, há que fazer umas dinâmicas, há que, às vezes, exponer. Dependendo do trabalho, você tem que criar um projeto, exponer e criar de um dia ao outro. Então, é bem diferente, muito diferente. E aí eu les explico também. E sempre aqui há trabalho. E para pessoas que falam outros idiomas, sempre há campo. Por quê? Necessita. Há pouca gente que fala idioma aqui, outros idiomas. Então, você sempre vai ter um campito ou outro.
Y generalmente quien trabaja con portugués en Costa Rica siempre está viajando a Brasil. Sempre. Sempre. Muito obrigado. De nada. Mais perguntas? ¿Más preguntas? ¿No? Ah, y para estudiar, una curiosidad también, para quien tiene hasta 23 años, pode hacer una graduación en Brasil con beca total. Esto por la embajada. Hay un programa en la embajada de Brasil con Costa Rica, bueno, solamente para ticos, ¿verdad? Y que tiene este programa de beca hasta los 23, puede hacer una carrera aquí en Brasil con todo pago, y después de los 23 años puede ser como posgrado, maestría y doctorado con todo pago. ¿Okay? Existe esta beca y es bien interesante. Isso é no consulado? En la embajada. Sim, sim, é. Ellos pasan las informaciones, cómo funciona, y es bien interesante, y un montón de gente pierde la beca. Pero hay que saber mínimo, creo que 70% de portugués. No es mucho. Ok. Es fácil. Y como yo les expliqué antes, llegan alumnos que primero hacen los ensayos, se meten en la beca y va a aprender portugués después. Hay mucha gente que hace esto, se mete primero para las becas y mientras está con los documentos y así está estudiando. Entonces no es nada difícil, es una curiosidad. ¿Algo más? Si no, yo paso a ustedes para Josué. Si ustedes quieren escribir o hacer preguntas aquí, con mucho gusto. Estoy ahí para ayudarles. Pongo mi nombre aquí abajo porque yo sé que para pronunciar mi nombre es un poco distinto. Muchísimas gracias, Dayani. De verdad que sí, a todos ustedes por el tiempo que están, por ejemplo, acá. Pues yo rápidamente les quiero hablar un poco sobre lo que serían los cursos totalmente de Fale Bonito, y vamos a contestar ahí la pregunta de Alan también. Bueno, Fale Bonito realmente nació basado en la necesidad del trabajo que existe, que hay mucho trabajo, en este caso en el área de portugués. Nosotros lo dividimos en dos niveles: Fale Bonito básico y Fale Bonito avanzado. Cada uno de estos niveles dura 4 meses, gente, 4 meses dura cada uno de estos niveles, y tiene un valor actual de $400 en el cuatrimestre, que es un precio de mercado pues bastante competitivo, viene siendo como $100 al mes. Sin embargo, por ahí está nuestro asesor educativo Álvaro, que yo sé que los va a tratar súper bien, y no debería decirles, pero ahí le pueden pedir un descuentito a Álvaro y él les va a ayudar para que les puedan matricular con nosotros. Vamos a estar iniciando clases muy pronto, si Dios lo permite, ahora para la semana del 19 de agosto, y probablemente también en septiembre abramos otros grupos. Entonces, hay de todos horarios, se trabaja muy similar a inglés, es decir, son 2 horas al día, de 7 a 9 de la noche, lunes y miércoles, martes y jueves, o bien los sábados de 8 de la mañana a 12 de mediodía. También tenemos otros grupos, ahí serían 4 horas en un solo día. Como indica la profesora Diana, se avanza muy rápido, y la verdad estamos muy contentos con el resultado que estamos teniendo, y las empresas están muy contentos. Los convenios que tenemos nosotros con estas empresas nos siguen pidiendo estudiantes de VLA para que vayan a trabajar. Y los espero, de verdad que sí. Si se quedó hasta acá es porque estoy seguro que está interesada en los cursos. Ahí le puse lo que sería el link para que lo llenen. Y en este caso, pues simplemente con solo llenar el formulario nosotros ponemos en contacto. Ay, pero eso lo mandé a la profesora en privado. Ahí está. Ahí lo mandé el link. Ponerse en contacto ahí con nosotros por medio de este link. Y agradecerles de verdad el tiempo. Vamos a retomar lo que son los talleres el lunes. El lunes vamos a retomar con los talleres.
y ya les digo qué taller tenemos el lunes. Vamos a tener un taller de gerencia de proyecto y uno muy interesante, algo que a todos nos interesa, es estrategias de trabajo en medio de la crisis. Estrategias de trabajo en medio de la crisis, eso va a ser el lunes 5 de agosto. Ese lo vamos a tener el lunes, estrategias de trabajo en medio de la crisis. Pero de verdad que les guste bastante este taller. Vamos a ver de trabajos, de empresas, quién está contratando, qué es lo que se está buscando en el mercado. Y obviamente portugués está dentro de esos planes. Por ahí creo, Daiane, Alan tiene una pregunta en portugués. Sí, de Alan. Ajá. De Alan. Ujú. Sí, hay muchos trabajos ahí en Costa Rica. En Brasil llamamos de trabajo remoto, que son trabajos que usted puede hacer en cualquier parte. La mayoría de esos trabajos, como yo le dije, son de recursos humanos y de tecnología, de la información, ¿verdad? De TI. Entonces, sí, hay un montón de trabajos así. Se puede trabajar desde allá con las empresas aquí. Sí. Brasil es muy grande y ocupa muchos servicios, entonces pues sí. Sí. Pues, Solo quería dejar solo para yo escribir un sitio para ellos, que un link, claro. para que me pediram. Bueno, é um sítio, ¿verdad? E um sítio web, assim como de Brasil, para que vocês possam ver notícias, vídeos, como para praticar e há de todo, entretenimento, habla de carro, futebol, moda, há de todo. Aí para que... E aí tem um montão de matérias aí, biologia, história, português, um montão de coisas, e seria este sítio, www.uol.com.br. Esse BR indica Brasil. E se vocês querem averiguar coisas de Brasil e tudo mais, e para que encontre bastante coisas, há que sempre pôr no Google de Brasil. Aí sai um montão de coisas para que vocês vejam e para praticar também, com BR no final. Okay? Aqui dejo para que vocês aí se metam, vejam e se põem curiosos com o português. Está bem? Aqui está, para que apuntem. E com muito gosto, se tem dúvidas, perguntas. CCNA portugués combina para conseguir trabajo. Sería bueno que lo pongan en el chat, el link. ¿Cómo? Sería bueno que lo pongan en el chat, la página o el link. En el chat, eso es lo que está pidiendo. No entiendo, perdón. Que lo escribas en el chat de... Uy, perdón, sí. No. Ya les pongo, ya. Aquí mejor. Y, ¿qué me preguntó? Sí, hay un montón de... ¿Quién preguntó de CCNA? Julio, sí. Siempre va a tener trabajo con tecnología en Brasil. Recordando, aquí fabricamos aviones, fabricamos carros, caminhones, todo lo que ustedes imaginan. Es un país puramente tecnológico. Todo lo que tiene que ver con tecnología de información principalmente. Hay campo laboral aquí, mucho campo laboral. ¿Ok? Sí, Entonces, es un perfil muy exclusivo, CCNA más inglés, realmente se paga muy sí. bien, muy bien. Sí, y aquí no hay mucha gente que habla el inglés. Sí, hay varios puestos en VMware que están solicitando eso, Alan, y esos son los salarios que están pagando. Uhum. Muy bien. Bueno, Entonces, yo quería agradecerles perdón. a todos por su tiempo, quería agradecerle el tiempo a la profesora Daiane, de verdad por conectarse esta noche. Ahí se encuentra con nosotros el asesor educativo Álvaro, quien se va a quedar un rato por acá, quienes necesiten asistencia, y les dejo una vez más el form. Si no lo ha llenado, llénenlo, y en este caso se pueden hacer. Uhum. Tudo bem. Yo solamente voy a despedir de ellos. Un gusto hablar con todos. Novamente, perdón por mi español, pero espero que entendieron todo.
E qualquer dúvida, entre em contato com nós outros, verdade? E aí estamos à ordem. Então, aqui em Brasil, nos despedimos assim. Um beijo para todos, uma boa noite e nos vemos até a próxima. Boa noite. Boa noite. Vai ser um lindo fim de semana, gente. Gracias.